Santa Bárbara, conheça a história e 3 orações para pedir por intercessão. No dia 4 de dezembro celebra-se o dia de Santa Bárbara, também conhecida como a protetora contra raios, trovões e mortes repentinas. Representada na Umbanda como a Orixá Yansan, ela também é considerada uma guerreira, senhora das almas, dos ventos e tempestades, que protege os fiéis de todos os ataques, sejam eles físicos ou espirituais. Segundo conta a história, por ser cristã, Santa Bárbara foi torturada em praça pública e teve os seios cortados antes de ser degolada pelo pai. Filha de Dióscoro, um nobre rico, Bárbara nasceu na cidade de Nicomédia, na região da Bitínia, onde, atualmente, localiza-se a cidade de Izmit, na Turquia. Até completar a maioridade, viveu trancada em uma torre onde foi educada por tutores, a mando do pai. Dióscoro não queria que a filha tivesse contato com a vida corrupta da cidade na época. Quando atingiu a maioridade para o casamento, Bárbara foi levada para casa para receber a visita de pretendentes, mas não era permitido que ela conhecesse a cidade. No entanto, ela não se encantava por nenhum rapaz e os achava superficiais, o que levou seu pai a acreditar que aquilo era resultado de sua exclusão na torre. Em uma visita à cidade, conheceu os cristãos, que lhe apresentaram a mensagem de Jesus Cristo e o mistério da Santíssima Trindade. Bárbara converteu-se ao cristianismo e irritou o pai com sua nova fé. Durante uma reforma na torre, Bárbara solicitou a construção de uma cruz, em homenagem à Santíssima Trindade, o que deixou seu pai furioso quando retornou de viagem. Então Dióscoro denunciou a filha ao prefeito da cidade, após perceber que não iria conseguir fazê-la abandonar o cristianismo. Como última tentativa de fazer com que Bárbara renunciasse sua fé, a menina foi torturada em praça pública e teve seus seios cortados. A crença em Santa Bárbara nasceu após seu pai ser atingido por um raio no momento em que a degolou. Devoção a Santa Bárbara. A festa de Santa Bárbara é celebrada na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa. A festa é celebrada no dia 4 de dezembro de cada ano. Mas a grande mensagem de Santa Bárbara destina-se a todos aqueles que buscam a verdade, principalmente os jovens. Ela nos ensina a buscar a verdade com coração sincero e aberto. Ensina também que o casamento não deve acontecer por mero interesse, mas sim por amor. Por fim, Santa Bárbara nos dá uma mensagem de coragem e fé. A palavra mártir quer dizer testemunha e se aplica aos cristãos que preferiram morrer a negar sua fé e pecar. Este é o grande testemunho de Santa Bárbara. Significado e simbolismo de Santa Bárbara. A Torre de Santa Bárbara. A torre atrás da imagem de Santa Bárbara é o símbolo mais conhecido da santa. Seu pai não queria que ela convivesse em uma sociedade imoral e corrupta. Por isso, construiu uma torre, e lá trancou a filha para guardar sua beleza. Após a conversão de Bárbara ao cristianismo, ela mandou abrir uma terceira janela na torre, simbolizando a Santíssima Trindade, o que posteriormente causou seu martírio, uma vez que os cristãos eram perseguidos. A torre também simboliza Deus como refúgio do ser humano. Em algumas imagens a torre aparece em chamas. Quando o pai de Bárbara degolou, matando-a cruelmente por ela ter se convertido ao cristianismo, na mesma hora um raio a atingiu, como castigo do céu, tirando sua vida. Por esse acontecimento, Santa Bárbara é invocada como a protetora das pessoas que trabalham com fogo, bombeiros, mineiros, construtores de túneis e militares. O cálice de Santa Bárbara. O cálice de Santa Bárbara simboliza a comunhão e a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo na cruz. Simboliza também a conversão de Santa Bárbara ao catolicismo e sua proteção em favor dos agonizantes e moribundos, recordando que os devotos fiéis e sinceros têm a promessa de não morrerem sem os sacramentos. A espada de Santa Bárbara. A espada que aparece nas mãos de Santa Bárbara representa o instrumento de seu martírio. Ela foi degolada pelo próprio Pai. Também é um símbolo de sua fé inabalável em Jesus Cristo. Porém, não é exclusivo da santa. A espada também representa a inimizade dos incrédulos que torturaram Santa Bárbara. A palma. A palma na imagem de Santa Bárbara simboliza o seu martírio e de muitos santos que deram a vida por causa do Evangelho. A Igreja usa a palma como símbolo da vitória de Cristo sobre o pecado e da vitória de todos os santos sobre a morte. A coroa de Santa Bárbara. A coroa de Santa Bárbara simboliza a coroa da vitória em Cristo, bem como sua grandeza como cristã, apesar de ter vivido como uma pessoa comum. Também representa a coroa da vida, a recompensa eterna para os crentes e fiéis que morreram martirizados. A túnica de Santa Bárbara.
A túnica vermelha usada por Santa Bárbara representa o sangue de Cristo derramado na cruz, e o sangue dos mártires, inclusive o da própria santa, derramado por amor a Jesus. Santa Bárbara teve os seios cortados cruelmente antes de ser decapitada pelo próprio pai pelo fato de ter recebido Jesus Cristo em sua vida e se ter convertido ao catolicismo. O manto de Santa Bárbara. O manto azul de Santa Bárbara representa o céu, a cor do céu, a morada de todos os santos e o lugar onde ela se encontra ao lado de Deus. O azul representa ainda a verdade pela qual Santa Bárbara deu sua vida, e também o próprio Cristo, que Bárbara buscou com toda fidelidade. Orações para Santa Bárbara. A seguir, confira algumas orações para homenagear e pedir pela intercessão de Santa Bárbara. 1. Oração a Santa Bárbara. Ó Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei com que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura. Ficai sempre a meu lado para que eu possa enfrentar, de fronte erguida e rosto sereno, todas as tempestades e batalhas de minha vida. Fazer o pedido, para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora, e render graças a Deus, Criador do céu, da terra, da natureza, este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Amém. Santa Bárbara, rogai por nós. 2. Oração para ter proteção. Santa Bárbara, valente guerreira do céu, protetora contra raios e tempestades, eu me volto para você neste momento de necessidade, em busca de sua poderosa intercessão. Com sua espada e armadura, Santa Bárbara, você enfrentou os desafios com coragem e fé. Conceda-me sua força para superar meus obstáculos, e proteja-me de todo o mal que possa me cercar. Santa Bárbara, mulher de fé inabalável, sua devoção é exemplo para todos nós. Ajude-me a manter minha fé forte e constante, e a encontrar conforto nos momentos de aflição. Em sua grandeza, Santa Bárbara, peço-lhe que abençoe minha vida com amor e paz. Guie-me pelos caminhos da justiça e da bondade, e esteja sempre presente em meu coração. Ó, Santa Bárbara, ouça minhas preces, e conceda-me a graça de que tanto necessito. Prometo honrar e compartilhar sua história, para que outros também possam encontrar esperança. Amém. 3. Oração contra o medo. Benzimento. Santa Bárbara, sois mais forte que a violência dos furacões e o poder das fortalezas. Fazei com que os raios não atinjam e os trovões não assustem. Dizer nome completo da pessoa que está sendo benzida. Ficai sempre ao lado de dizer o nome completo da pessoa que está sendo benzida. Amém.